Vou continuar aprendendo com você sobre a questão da idolatria e temos uma revelação muito forte aqui nessa noite, muito especial. Revelação de Deus, porque revelação de Deus vem da Bíblia, não vem do eis que o Senhor manda te dizer. O que o Senhor me manda dizer está ali na palavra. Eu abro a Bíblia e Ele fala. E vai ser assim libertador. Tomara que o seu coração esteja aberto, sua mente esteja aberta para a verdade. Porque tem muitas pessoas que elas já se bloquearam, né? Elas fecharam a porta. Elas não querem ouvir algo diferente daquilo que elas acreditam ou aprenderam. Fazer o quê? Quando a pessoa não quer aprender, fazer o quê? Não tem o que fazer. Agora, quando ela está aberta para aprender a verdade, então ela passa a ter a oportunidade de fazer uma escolha daquilo que realmente vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Amém? Abriram aí Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Deixa eu explicar uma coisa muito importante para você antes. Porque o que nós temos falado é sobre a questão da idolatria. E infelizmente a idolatria foi implantada dentro da igreja de Jesus, justamente porque o objetivo do maligno é que as pessoas não sigam aquilo que Jesus ensinou. E se tem uma coisa que Deus detesta, é a idolatria. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada. Toda a glória deve ser única e exclusivamente dedicada a Deus. Então presta atenção aqui na explicação que eu vou te dar antes da gente entrar no texto, senão você não consegue compreender. Olha lá, ó, ao Isaías 42, versículo 8 aí, ó. Eu sou o Senhor, este é o quê? Meu nome. Ó, presta atenção, hein? Vê se você entendeu alguma coisa. Eu sou o Senhor, este é... Então como é que você chama Deus de você? Você vê que ele deixa claro ali quem é ele? Quer dizer que todas as vezes que eu vou me referir a ele, eu tenho que colocar qual palavra? Senhor. Deus não é você. Deus não é seu chapa, seu camarada. Não existe isso. É por isso que as pessoas confundiram o relacionamento com Deus. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Então Deus não divide, Deus não autoriza nenhum tipo de louvor, de glória, de reconhecimento a absolutamente nada e a ninguém, a não ser a quem? A Ele. Ele não divide. Então, quando existe alguma prática na minha vida idólatra, inevitavelmente eu vou atribuir o louvor àquela coisa ou àquela pessoa que supostamente me ajudou. Eu vou dizer, foi através disso aqui que eu recebi aquilo lá. Então eu estou entregando louvor a isso daqui. Eu estou dando glória a isso daqui. O correto foi com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus, que eu alcancei esta graça. Foi a misericórdia de Deus que me ajudou. Foi Deus, eu orei em nome do Senhor e Ele me estendeu as mãos. Eu tenho que eliminar isso aqui da minha vida. E olha a explicação que eu vou te dar agora. E eu disse aqui hoje de manhã
que graças a Deus eu tenho condições de falar isso para você aqui, não apenas como um pastor só da igreja, quem lê a Bíblia, só por isso já me daria habilitação. Mas eu estudei para falar disso aqui. Eu busquei informação, conhecimento, crescimento estudantil. Hoje, se eu quiser, eu posso dar aula em escola pública, ensino médio, ensino fundamental. Como é que chama, gente? É fundamental 2, né? É fundamental 1. Se eu quiser, eu posso dar aula em ensino fundamental 2, ensino médio e ensino superior sobre isso aqui. Então presta atenção no que eu vou te explicar agora. O cristianismo no nosso país, vou falar de Brasil, tá? Porque seria ignorância querer partir para outros lugares que eu não vivo lá. Então vamos falar de Brasil. O cristianismo no nosso Brasil, ele tem algumas vertentes dentro dele. Dentro do cristianismo, nós temos algumas ideias religiosas, sendo que as mais destacadas são os evangélicos, os católicos e os espíritas. Que é isso, Bispo Paulo? Sim. Os espíritas estão dentro da ideia cristã. Os católicos estão dentro da ideia cristã. E os evangélicos estão dentro da ideia cristã. Mas você vai dizer para mim assim, Bispo Paulo, mas tem diferença do evangélico para o católico, do católico para o espírita, do espírita para o evangélico? Sim. É aí que entra o nosso grande aprendizado sobre a questão da idolatria. Existe uma coisa chamada sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? Eu tenho a minha crença é essa aqui, ó. Minha crença é a crença evangélica. Estou dando um exemplo. Minha crença é a crença evangélica. Mas quando eu olho para outro tipo de crença e vejo que lá tem algo interessante, que produz resultados do jeito que as pessoas buscam os resultados, aí o que eu faço? Não é que é certo, mas é o que as pessoas normalmente fazem. Elas vão lá naquela crença, buscam aquela prática específica, não a crença toda, só aquela prática, e traz para a crença dela. Então você concorda comigo que a crença dela deixou de ser genuína? Não é mais o padrão daquilo que ela dizia seguir, porque agora está tendo uma mistura. É isso que é o sincretismo religioso. Por exemplo, eu não dei o exemplo aqui do evangélico, a crença do evangélico buscar algo na crença espírita. Vou te dar um exemplo fácil e prático, o famoso copo de água ungida. A água ungida é uma prática, foi idealizado na crença espírita. Aí o que o evangélico fez? Olhou, falou, aquilo é um negócio o quê? Aquilo é um negócio o quê? Bom, traz o quê? Resultado. Então o que eu vou fazer? Vou lá e vou buscar essa prática e vou trazer para cá. Foi isso que aconteceu, dentre tantas outras coisas. Então eu falei para você aqui apenas da questão do cristianismo. Então dentro do cristianismo temos várias vertentes, sendo que as principais são essas: evangélicos, católicos e quem? E espíritas. Saindo um pouco do cristianismo,
nós vamos ter mais dois tipos de religiões, de crenças muito fortes aqui no Brasil. Nós temos dezenas de crenças, mas eu estou me baseando aqui nas principais. Saindo do cristianismo, que tem essas três vertentes aqui dentro, nós vamos ter o candomblé, que é uma crença muito antiga e de origem africana. Veio com as pessoas que foram enviadas para o Brasil, lá na época da colônia ainda, enfim. É muito antigo essa crença, já existia lá. E veio para o Brasil. E tem mais uma crença muito forte aqui no Brasil, que nasceu aqui, poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Que é a Umbanda. A Umbanda nasceu aqui. Tem gente que fala a Umbanda veio da África. Não! O que veio da África foi o candomblé. A Umbanda nasceu aqui. Ela está perguntando se as imagens que tem no candomblé e que também tem na doutrina católica, se essas imagens vieram da África. Não. A história é a seguinte: as pessoas que vieram da África tinham a crença delas. Só que vieram trabalhar aqui para os fazendeiros, os poderosos que eram portugueses. E esses poderosos tinham a crença deles. Qual era a crença deles? Católica. Então esses senhores, donos das terras aqui, não aceitavam que os escravos, as pessoas vindas da África, praticassem o que? A sua crença. Proibiam. E obrigavam eles a se curvar, a adorar as imagens, os ídolos católicos. Então, o que eles entenderam? Se a gente bater de frente, vai o quê? Vai ficar ruim para nós, somos escravos. Então, eles começam a atribuir a cada ídolo católico daquele um tipo de espírito, de entidade que eles cultuavam na crença deles, na religião deles, que é o candomblé. Então eles olhavam para essa aqui, o patrão quer que eu me curve diante de São Jorge. Mas a partir de hoje, para nós, isso entre eles, São Jorge vai representar a entidade tal. Entendeu? Então, quando eles se curvavam diante de São Jorge, na cabeça de quem? Do patrão. Na verdade, eles estavam se curvando para quem? Para a entidade da crença deles. Foi aí que veio essa mistura. Lembra do que eu falei do sincretismo? Eu pego algo de outra crença e coloco na minha. Mas eu quero destacar com vocês aqui a questão da Umbanda. É isso que é importante para nós dentro do nosso aprendizado. E eu quero que você entenda que eu não estou criticando religião nenhuma. Estou aprendendo com você dentro do que nós acreditamos que é a Bíblia Sagrada, a mistura das coisas. E o que é a Umbanda? Como surgiu a Umbanda? A Umbanda nasceu de uma mistura. Olha só, se misturou cristianismo na sua superficialidade, catolicismo, espiritismo, candomblé e as crenças indígenas. Tudo isso
junto, se tornou a crença denominada Umbanda. Vamos lá, por isso que eu falei na superficialidade, né? Porque na Umbanda não se absorve muito da crença evangélica. Se absorve um cristianismo mais dentro da crença católica e espírita. Mais dentro desses dois. Por isso que eu falei, um cristianismo na sua superficialidade. A crença evangélica em si, ela não é absorvida por outras crenças. Olha que interessante. Mas ela fica absorvendo coisas de outras crenças. Por que a crença evangélica raiz, bíblica, não é normalmente aderida por outras crenças? Porque a crença evangélica, bíblica, raiz, ela é totalmente oposta a todos os outros tipos de crenças. Porque a verdadeira crença evangélica bíblica, a bíblica, ela não aceita mistura com nada. A verdadeira, a pura. Então ela não adere, ou melhor dizendo, ela não é aderida por outras crenças. Mas infelizmente, muitas instituições que até começaram na crença evangélica, bíblica, pura, depois começaram a absorver de outras crenças e aí perdeu a essência. Então, aonde que eu quero chegar com vocês? Infelizmente, existem muitos lugares que tem uma placa escrito igreja. Igreja tal, tal, tal. Igreja do tal, 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 tal. Igreja do não sei o quê, do não sei das quantas. Está na placa. Mas quando nós olhamos para as práticas que tem naquele local, nós identificamos que não é igreja ali. É Umbanda. Porque é uma mistura de várias práticas religiosas de crenças diferentes. Não é igreja. Porque para ser igreja, tem que estar dentro do padrão bíblico. Essência bíblica. Começou a misturar com aquilo lá, porque eu acho que é bom, porque eu acho que é legal, porque eu acho que traz resultado. E eu não estou dizendo que não traz resultados. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que existem práticas em muitas crenças que trazem resultados. O problema é o seguinte: o que é que eu quero? Ser um cristão, seguidor de Jesus, ou eu quero resultados? Porque se eu quero ser um cristão, seguidor de Jesus, independentemente se algo do lado de lá ou do lado de lá traz resultados, eu não vou buscar para a minha vida. Porque não tem como ser cristão buscando coisas paralelas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu quero ser um cristão de verdade, eu não posso, ou eu não devo, trazer para a minha crença práticas de outras crenças. Eu não posso viver algo que não está fundamentado aonde? Na Bíblia Sagrada. Se eu viver algo que não está ali muito bem explicado e fundamentado na Bíblia,
eu deixo de ser um cristão, mesmo estando dentro de onde? De um local chamado igreja. Aí você começa a analisar. Quantas pessoas estão dentro de um local chamado igreja, mas não são cristãs. Por que não são cristãs? Porque não estão seguindo os ensinamentos de quem? De Jesus. Saíram do padrão bíblico. Esse é o problema. A situação toda está aí, o problema todo está aí. E como eu expliquei para você a respeito da Umbanda, da crença da Umbanda, e tudo que eu estou falando, quando você chegar em casa, na sua semana, pesquise. Vai atrás. Não fica aqui como o bispo Paulo é o dono da verdade. Não. Eu estou instigando vocês a ir atrás. Para que você conheça a verdade. O que Jesus disse? O que Jesus disse em João 8,36? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tão triste. Eu diminuí assim, de uma forma grandiosa, graças a Deus, o meu senso crítico em relação à religião. Porque eu era um idiota. Eu, estou falando de mim. Daqueles grandes idiotas que olhava para a crença dos outros e julgava, e apontava, e condenava. E depois eu fui aprender, fui descobrir, e eu vi que as minhas práticas misturavam crenças, coisas da crença que eu estava condenando. Então quer dizer que eu era pior do que eles. Porque eles pelo menos estavam seguindo aquilo que eles acreditavam. E eu, que dizia estar seguindo outra coisa, mas misturando com várias práticas e outras crenças. Aí eu aprendi, falei, nossa, que idiota que eu era. Eu tenho que respeitar a crença de cada pessoa. E lógico, se eu tiver a oportunidade, eu devo falar da minha crença para as pessoas, que é falar de Jesus. Agora, as minhas palavras falam menos do que as minhas atitudes. Não existe um testemunho mais forte do que as minhas atitudes. Às vezes eu posso chegar e falar da minha crença para alguém. Só que se aquele alguém é uma pessoa um pouquinho esclarecida, ela logo identifica talvez na minha crença, no meu comportamento, práticas de outras crenças. Ela não vai me dar crédito. Porque eu não sou genuíno. Eu não sigo o que estou falando. Eu não sou verdadeiro. Então, a Umbanda é isso. Para quem não sabia, é isso. Como mistura tudo, então uma pessoa que frequenta esta crença, então ela meio que se identifica com todos. Ela se identifica com o cristão, ela se identifica com o católico, com o espírita, ela se identifica com o candomblé, com as religiões, com as crenças indígenas, porque ela participa daquela mistura. E daí vem a famosa palavra simpatia. Oh, segura essa. Simpatia. Você já ouviu essa palavra, não já? Não estamos falando de... Hã? Aí, ó, tá vendo? Todos nós, algum dia já praticamos. E agora vem assim o grande ensinamento de Deus para nós. Porque a simpatia no contexto religioso, aquilo que nós vemos hoje dentro dos lugares chamados ou denominados igrejas, essa ideia de simpatia, ela veio da Umbanda. E você sabe o que significa a simpatia na Umbanda?
utilizar objetos como pontos de contato, pontos de fé. Na Umbanda. Na Umbanda, depois você vai pesquisar, você vai ver em casa, tranquilo. Aí, tá vendo? Ali já é uma ramificação da Umbanda. Ela está perguntando se a Quimbanda é a mesma Umbanda. Saiu da Umbanda. É filho. É filho. Por isso que eu falei que estou citando aqui as principais. Né? Porque se a gente for citar todas aqui, a gente vai, meu Deus, vamos ficar aqui a noite inteira. Porque vamos falar do budismo, do hinduísmo, do Seishonoe e por aí vai. Nós vamos ficar aqui a noite inteira. Mas a Quimbanda, ela é uma raiz, um braço da Umbanda. Mas vamos lá. Presta atenção, pega a visão aqui, ó. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Então a simpatia na Umbanda é atribuir poder a algo, seja de ordem da natureza, mato, galho, água e por aí vai, ou de ordem feita pelas mãos humanas. Então se atribui poder àquilo, e através daquilo se alcança o quê? Resultados. E eu não vou dizer para você que não alcança, eu não sou besta. Agora, uma vez que a Bíblia Sagrada condena esse tipo de coisas, de ideias, de práticas, então logo eu já entendo que esse resultado não vem de quem? De Deus. Não vem de Deus. E se não vem de Deus, e eu trago isso para a minha crença, eu estou sendo um cristão? Estou sendo um cristão? Não. E se eu não estou sendo um cristão, eu vou chegar até Deus? Não, porque quem é o caminho que me leva até Deus? O único caminho que me leva até Deus é Jesus. É esse o ponto que eu quero aprender com você aqui nesta noite. Porque, infelizmente, a ideia do resultado hoje tem sido muito superior do que a ideia cristã no coração de muitas pessoas. Ser cristão é seguir Jesus. Jesus pode abençoar uma pessoa? Pode curar? Pode ou não pode? Pode libertar de espíritos malignos? Pode transformar a vida sentimental da pessoa, abençoar a família, mas biblicamente tudo isso é através da oração no nome dele. É isso que a Bíblia ensina. Bíblia, crença cristã, é isso. Quando falamos de pontos de contatos, coisas que produzem resultados como cura, como expulsão de demônios, como restauração de casamentos, como prosperidade financeira, mas que são resultados através daquelas coisas. Então nós não estamos falando de crença cristã. Nós estamos falando de uma crença da Umbanda. Que é isso, Bispo Paulo? A Bíblia Sagrada diz que quando a pessoa tem um coração endurecido, pedra, nada entra, né? Tomara que o seu coração não seja pedra, para que você realmente possa se tornar um verdadeiro cristão, um seguidor de Jesus. Agora você vai entender uma coisa que aconteceu em Atos capítulo 19,
E que muitos lugares que tem uma placa chamada, o que mesmo? Qual é o título? Igreja, se apoiam em um único versículo, para trazer à prática esta prática específica da Umbanda para dentro da igreja e conduzir as pessoas naquela crença. Mas veja como tudo se esclarece quando a gente lê o contexto e entende o que estava acontecendo. Fica tudo claro para nós. Vamos lá em Atos 19. Até aqui todo mundo entendeu, não entendeu? Maravilha. Olha o que diz o texto sagrado. Enquanto, Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar aonde? Até chegar aonde? Então Paulo viajou para qual cidade? Éfeso. Tudo que vai acontecer daqui para frente nos próximos versículos vai acontecer aonde? Em Éfeso. E quem é o representante de Cristo que vai estar lá em Éfeso? Paulo. Então está dizendo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou o que, pessoal? Onde encontrou alguns discípulos. O que você entende pela palavra discípulos? Alguém que foi instruído, pelo menos evangelizado, na palavra de quem? De Deus. Alguém que ouviu falar de Jesus. Como não temos ali detalhes, enfim, eles ouviram. Imagina que você saiu com os folhetinhos de evangelização, falou de Jesus para alguém, e aquela pessoa disse assim, a partir de hoje eu vou ser dessa crença aí, eu vou seguir Jesus, porque parece que é bom. Parece que é bom. Então ele encontra alguns discípulos. Só que olha o que acontece na sequência, no versículo 2. Ele lhes perguntou, Paulo perguntou para os discípulos, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O que eles responderam? Não. Responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, tente entender comigo. Esse exemplo que eu dei da evangelização foi muito bom. Imagina um contato com alguém, onde você fala da crença em Jesus para aquele alguém, e aquele alguém toma uma decisão. Então, a partir de hoje, eu vou seguir essa crença. Só que a partir dali, ninguém mais instruiu, orientou como que é a crença cristã. Como que é seguir Jesus? O que é que a Bíblia diz? Olha, o que é que a Bíblia fala que não agrada a Deus? Ninguém fez. Então imagine pessoas que começaram com a intenção de seguir a quem? A Jesus, porém continuavam carregando todas as práticas de crenças que eles tinham antes. Eu até dei um exemplo aqui de manhã, que outro dia eu estava na igreja, e uma pessoa veio para o atendimento, assim, buscar atendimento. Aí a pessoa chegou, estendi a mão para cumprimentar ela pegou minha mão e beijou. Na hora eu entendi. Esta pessoa, ela veio buscar orientação, mas ela ainda não conhece os ensinamentos de quem? De Jesus.
Porque o que ela acabou de fazer aqui beijando a minha mão é uma prática da crença, com certeza, católica que ela carrega com ela. E não estou dizendo que ela está errada. A nossa missão é fazer o quê? Ensinar, orientar o que é a palavra de quem? De Deus. Se ela vai querer seguir ou não, é uma decisão de quem? Dela. Mas o que eu quero que você entenda aqui no texto de Atos? Por que está destacado que Paulo perguntou para eles sobre o Espírito Santo e eles disseram que nem sequer ouviram falar que existe o Espírito Santo? É para mostrar para nós que aquelas pessoas até queriam seguir a Jesus, mas não sabiam absolutamente nada sobre Jesus, sobre a doutrina de Jesus, sobre o que é ser um cristão. Então ele, entre aspas, ele era um cristão praticando várias coisas de outras crenças. Várias coisas de outras crenças. Aí nós chegamos no ponto do versículo 1 que nós acabamos de ler. Paulo tinha ido para onde? Onde? Éfeso. E a cidade de Éfeso, naquela época, era a cidade onde todas as pessoas estavam envolvidas com magia, com simpatias, com práticas ocultistas. Era uma coisa normal. Por isso que Paulo vai para Éfeso. Por isso que Paulo vai para Éfeso. Porque aquelas pessoas precisavam de ser instruídas no que significa seguir a quem? A Jesus. Agora veja como é que vai ficar claro um negócio para vocês. Quem entendeu o contexto da cidade? Entendeu o que significava apenas ser um discípulo que começou a fé cristã? Entenderam tudo isso? Entenderam? Agora nós vamos lá no versículo 11. Depois você lê todo o capítulo em casa, porque eu estou só começando hoje, mas está ficando assim muito bom para você entender. Está escrito assim, ó. Deus, estou no capítulo 19 mesmo, versículo 11. Deus concedeu a Paulo o quê? Deus concedeu a Paulo o quê? O poder de quê? De realizar milagres o quê? Extraordinários. Para comigo. Por que Deus concede a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários? Eu vou responder para você de uma forma bíblica e simples. O próprio Jesus disse isso. Toda vez que acontece um milagre, é simplesmente para chamar a atenção de pessoas. Jesus disse: se eles não virem sinais, jamais crerão. Acontece um milagre para se juntar pessoas. E quando se junta, o que o evangelista faz? Prega a palavra de Deus, o reino de Deus. Porque se não acontece o milagre, normalmente as pessoas não dão crédito, não para ouvir. Então acontece o milagre, as pessoas se reúnem, e aí o evangelista prega o reino de Deus, a salvação, a conversão, a mudança de vida. Então Deus concedeu a Paulo poder para realizar milagres extraordinários, a fim de juntar pessoas na cidade de Éfeso e ele evangelizar. As pessoas olharam para Paulo e ficaram espantadas com o quê? Com o poder que estava em Paulo. Só que elas não entendiam que o poder vinha de quem? O que Paulo falou no versículo 2? Do Espírito Santo. Porque sequer elas tinham ouvido falar de quem? Do Espírito Santo. Então elas entendiam que o poder estava em quem? Em Paulo.
O poder está em Paulo. É com ele que o poder está. Aí essas pessoas vão fazer o quê? Versículo de número 12, famoso. Famoso. É o único versículo que se apegam para essas coisas. Olha lá. Não lê o contexto não explica nada. Olha lá. Quando lenços ou aventais usados por ele quem? Paulo, eram colocados sobre quem? Enfermos. Estes eram o quê? Curados de suas doenças, e deles saíam o quê? E deles saíam o quê? Espíritos malignos. Presta atenção. Em nenhum momento Paulo dá de suas roupas para as pessoas e manda colocar sobre doentes ou sobre pessoas endemoniadas. Pelo contrário, se Paulo soubesse que isso aí estava acontecendo, com certeza Paulo teria recriminado. Porque nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, se eu não me engano, um momento que as pessoas quiseram endeusar Paulo e Barnabé. E o que Paulo fez? Paulo recriminou. Paulo foi contra. Aqui ó, Atos capítulo 14, versículo 12. As pessoas da cidade onde Paulo e Barnabé estavam evangelizando, e cheio do poder de quem? De Deus, operando milagres, o quê? Extraordinários. Eles concluíram, o povo concluiu que Barnabé era o deus grego Zeus. E Paulo o quê? O deus Hermes. Pois era ele quem proclamava o quê? A mensagem. Aí olha o que diz: o sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer o quê? Sacrifício aos apóstolos. Aí Paulo vai aceitar. Quer ver Paulo aceitando? Olha lá. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, fizeram o quê? Fizeram o quê? Rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para quem? Para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O que Paulo queria na evangelização dele? Que as pessoas abandonassem as práticas de outras crenças e se tornassem seguidores verdadeiros de quem? De Jesus. Só que lá em Atos 19, 12, a Bíblia está dizendo para nós que as roupas de Paulo eram levadas. Aquilo era feito nas escondidas. Aí o texto vai responder, ela diz: e por que eles eram curados? O texto vai dizer para nós. Qual que é a grande arma de Satanás para destruir um ser humano? A maior arma que ele tem, a principal de todas, qual é? O engano. O engano.
Nada é pior do que o engano. De todas as forças espirituais do mal que existem, todas, vocês sabem que existem legiões. O pior de todos se chama espírito enganador. Esse é o pior. Não lembra da história do rei Acabe? O rei Acabe que ia para a guerra e chamou os profetas para dizer se ele devia ir ou não. Aí teve uma reunião celestial e Deus disse assim: quem enganará Acabe para que ele possa ser destruído? Aí a Bíblia fala que apareceu esse espírito chamado espírito de engano diante de Deus e diz: deixa comigo. Você sabe onde está? Ah lá, 1 Reis 22:20. E o Senhor perguntou, o que o Senhor perguntou? Quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve o quê? Houve muitas sugestões, até que por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse o quê? Eu o enganarei. O espírito de engano. Aí, para nos ensinar, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus faz uma pergunta para nos ensinar. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu. O que o Espírito respondeu? Sairei e porei um espírito mentiroso. Sairei e porei. Então quer dizer que o espírito de engano, ele tem poder sobre, ele tem autoridade sobre outros espíritos maus. Ele pode utilizar outros espíritos malignos com o propósito de quê? Enganar. Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse, o que o Senhor disse? Você conseguirá enganá-lo. Por que o Senhor disse você conseguirá enganá-lo? Porque Acabe, ele não seguia o que está na Bíblia Sagrada. Acabe não seguia, a crença de Acabe não era as Escrituras. Era o que os profetas falavam. Acabe não seguia a Deus de verdade, porque seguir a Deus é seguir a palavra. Ele seguia os profetas. Então Deus olhou para o espírito de engano e falou: você vai conseguir enganá-lo. E todas as pessoas que até vêm aonde? A igreja, mas não seguem o quê? A palavra, são enganadas pelo inimigo. O inimigo vai usar o profeta, o pastor, o apóstolo, o bispo, o papa, o padre, qualquer um coroinha, vai enganar. E esse é o pior, o engano. Então olha que interessante, as pessoas de Éfeso, peraí, nós seguimos a Cristo agora, Jesus. E esse Paulo aí, que é o representante de Jesus, está cheio de quê? De poder. Então vamos pegar das vestes dele, sei lá se eles picotavam, se eles partiam um pedacinho de pano para cada um. E aí chegava e colocava no doente, e o doente era o quê? Curado. Colocava em cima de uma pessoa endemoniada e a pessoa era o quê? Liberta. Só que olha a sequência do texto, presta atenção. Alguns judeus, ali está falando discípulos de Jesus? Não, lá atrás falou discípulos. Aqui, judeus. Judeus praticavam qual tipo de crença? Judaísmo, outra crença, certo? Alguns judeus viajavam pelas cidades, expulsando o quê?
espíritos malignos. Então observe comigo que ali não tinha novidade nenhuma acontecendo. Pessoas daquela cidade com as suas magias, com as suas crenças, com as suas práticas religiosas, já expulsavam espíritos malignos, já ministravam curas de enfermos. Não tem novidade nenhuma acontecendo. Só que a fonte daquele espírito ser expulso ou daquela cura acontecer não vinha de Jesus. E como que eu sei que não vinha de Jesus? Porque o texto me diz que depois de ver Paulo cheio do poder, eles olharam e falaram: peraí, esse poder aí é maior do que aquele que nós já conhecemos e usamos. Então vamos também vamos tentar usar desse poder dele. Aí o que diz o texto? Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de quem? De Jesus, a quem Paulo o quê? Anuncia. Então presta atenção. Antes de Paulo, eles usavam as suas magias, suas práticas de crença. E os espíritos saíam, está escrito lá, saíam ou não saíam? Olha lá, eles expulsavam ou não expulsavam? Pessoas eram curadas, enfim. Mas quando viram Paulo, falaram: vamos agora usar também do poder dele. O poder dele, ele sempre fala em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então nós também, a partir de agora, vamos fazer igual a ele. Vamos dizer, quando encontrar alguém agora endemoniado ou doente, vamos falar: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo anuncia, saia. Aí o que acontece? Versículo 14. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu. O que o espírito maligno respondeu? Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Olha que interessante. Eles não expulsavam espíritos malignos antes? Expulsavam ou não expulsavam? Por que agora o espírito não saiu? Porque eles estavam tentando expulsar o mal como se eles fossem seguidores de quem? De Jesus. E eles eram? Então, se eles não eram, não funciona. Não tem o poder de Deus. O poder de Deus é entregue, é concedido a verdadeiros seguidores de Jesus. Antes eles expulsavam espíritos e até curavam pessoas por outra fonte, por outro poder, que é o mesmo poder que vai se manifestar através dos panos usados por quem? Por Paulo. Porque o poder não estava em Paulo, o poder não era de Paulo. O que Paulo disse lá em Atos 14? Que ele era apenas o quê? Homem comum. Então não existia poder de Deus na roupa de Paulo. Mas lembra que aqueles discípulos desinformados, eles queriam seguir a Jesus e continuar com a prática de crença que eles tinham antes? Então, quando eles pegam o pano de Paulo e levam, quem vai junto? Quem vai junto? Quem? Que espírito? Mas qual deles? O enganador. Vai junto. Aí naquele colocava o paninho em cima do endemoniado,
Aí eu imagino o espírito enganador dizendo para o demônio que estava no rapaz: sai fora daí, porque agora eu preciso enganar esse daqui. Entendeu? Lembra lá em Reis que ele dava ordem para outros? Aí o espírito, a pessoa, olha, é o paninho cheio de unção de quem? De Paulo. É Deus. Aí colocava o paninho em cima do doente, aí ia quem com ele? Quem ia com ele? Quem ia com ele? O espírito enganador. Aí chegava no doente, o que o espírito enganador dizia lá para o espírito de enfermidade? Sai fora, dá uma redada aí, porque eu preciso ludibriar aqui alguém. Aí você vai dizer para mim assim: mas bispo Paulo, como que o espírito maligno ele pode fazer isso? Por quê? Qual a vantagem? A vantagem é que ele vai manter uma pessoa que supostamente quer seguir a quem? A Jesus, mas continua praticando aqueles atos de outras crenças. Ou seja, ela não é e nunca será uma cristã de verdade, enquanto ela estiver praticando coisas que não estão dentro da Bíblia Sagrada. A maior vantagem de Satanás, escuta o que eu vou falar, que é muito forte agora para finalizar e a gente ir para a ceia. Por isso que eu falei que hoje é só o começo. A maior vantagem de Satanás não é ter uma pessoa perdida no mundo. Porque uma pessoa perdida no mundo pode ser evangelizada por alguém e ela pode abrir o coração e receber Jesus de verdade. Ela pode despertar e falar assim: eu quero conhecer esse Jesus, apresenta ele para mim. A maior vantagem de Satanás é ter pessoas perdidas dentro da igreja. Porque aquele que está na igreja já acha que conhece a Jesus. Ele já acha que está no caminho certo. Ele já acha que está indo para a direção de Deus. Mas olha esses discípulos aqui. Vou chamar eles de coitados. Coitados. Paulo vai ter um trabalhinho ali naquela cidade. A cidade de Éfeso é uma cidade complicada. Tanto é que Paulo vai escrever uma carta dele, posteriormente, para esta igreja, para essa cidade. Quando você lê a carta de Éfeso, a partir de agora, a carta que Paulo escreveu, você vai se lembrar de muitas coisas do que eu estou falando aqui, que você vai ver se encaixando nos escritos de Paulo. Você vai ver se encaixando nos escritos de Paulo. Olha lá, Efésios 2:1, só como exemplo, olha lá. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes invisíveis. Que comandante era esse? Vamos ver se você aprendeu alguma coisa aqui hoje. O espírito enganador. Viu como é que você vai ler a carta aos Efésios agora, vai entender ela? Então, meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para você, sem medo de errar, porque eu estou lendo Bíblia com você. Tudo que está fora dos parâmetros bíblicos não vem de Deus. A pessoa não está seguindo a Jesus. Mas bispo Paulo colocou o paninho, deu resultado, colocou o negocinho, deu resultado, fez aquilo lá, deu resultado. Eu não estou dizendo para você que não vai dar resultado. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para você e afirmando: não dá para ser cristão e buscar essas práticas para a sua vida. Não dá. Se eu carrego esse tipo de prática, eu não estou sendo cristão. Eu estou enganando a mim mesmo.
o verdadeiro cristão, a Bíblia ensina. Você precisa de um resultado na sua vida? Oração em nome do Senhor Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Para o cristão. Porque a Bíblia diz que todo o poder e toda a autoridade foram dadas, entregues ao nome do Senhor Jesus. Isso é o que é válido para um cristão. Quer dizer que o cristão sempre vai ter o resultado que busca? Não. E por que não? Porque Deus te dá e me dá se Ele quiser, e se Ele ver um fim proveitoso para Ele. Tem coisa que a gente pede para Deus e Deus está vendo que aquilo vai ser a nossa destruição. Então, para nos proteger, Ele não dá. Porque Deus é bom. Deus quer cuidar de nós. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que quando eu orar, eu devo descansar. Por quê? Porque se for do agrado de Deus, aquilo vai acontecer. E se não for, eu devo dar glória a Deus. Porque eu tenho que entender, se Deus não me deu, é porque Deus está cuidando de mim. Ele quer me ensinar alguma coisa, Ele quer me livrar de alguma coisa, Ele quer me ajudar de alguma forma. Então, meus irmãos, esse versículozinho 12 de Atos capítulo 19, que é utilizado de forma isolada, olha aqui, ó, olha aqui, eram as vestes de Paulo e as pessoas eram curadas, eram libertas. Realmente, eram as vestes de Paulo. Realmente, espíritos malignos saíam. E realmente, pessoas eram curadas. Mas a fonte daquele resultado não vinha de Deus. Aí a decisão é sua. Se você vai continuar praticando isso ou não. Esse tipo de simpatias que há, entre aspas, igreja evangélica aderiu de coisas, pontos de contato, objetos, veio de outra crença. Não cabe na vida de quem quer ser um cristão de verdade, na vida de quem quer chegar até Deus. Eu sou, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não seguir Jesus, eu não chego em Deus. Se eu não chegar em Deus, eu não tenho salvação. A decisão é sua. Domingo que vem, eu quero continuar isso aqui. Não acabou não. Eu vou dar uma esmiuçada com você nisso aqui ainda. Mas só essa explanação aqui eu creio que já trouxe muito entendimento para você. Se o seu coração estiver como? Aberto. Qual é o pior inimigo de todos, assim espiritualmente falando? Qual é o pior espírito de todos, espiritualmente falando? O enganador. Cuidado com ele. Bispo Paulo, eu achei que era o da capa preta. Eu achei que era o da encruzilhada, o 7 facadas. Ih, esse estudo, ó, bate continência para quem? Para o enganador. E qual é que todo mundo deixa de lado, ninguém se preocupa mesmo? Com qual? Com o enganador. Ninguém se preocupa com ele, porque ele fica igual um cordeirinho. Ele é igual um cordeirinho. Aí ninguém liga para ele, só que ele é o chefão. Ele é o chefão. Os outros trabalham para ele. Quem entendeu? A escolha é de quem?